Olá, Matheus, tudo Boa jóia? noite, Boa noite, tudo tranquilo? tudo tranquilo. Como é que vai o Que, senhor? Tudo tranquilo? Muito frio aí? olha, até que hoje está mais ameno, mas nós tivemos um final de semana aí com bastante frio, né? Mas estamos no Sim. mês de julho, nosso mês mais frio do ano no nosso Rio Grande amado, então estamos acostumados e Esse ano, esperando que continue esse frio também, né? sim, esse ano fez um frio forte, né? Nos últimos anos até que não fazia tanto frio, mas esse ano se destacou É esse frio. verdade. Se a gente lembrar aí que praticamente no mês de abril nós já tivemos uma geada, aqui na nossa região nós tivemos uma geadinha na metade de abril mais ou menos. Nós tínhamos uma aveia recém-plantada, né, que deu uma pequena tostada nela, mas já está recuperada, já está tudo recuperado. Nós tivemos uma geada também no mês de maio, final de junho, agora julho. Então, estamos no Rio Grande como sempre conhecemos, né? Apesar de no mês de junho ainda nós tivemos aí uma temperatura um pouquinho mais alta, o famoso veranico de maio acabou virando o mês de junho, né? Então, esse é o nosso clima. Sim. Para quem tem problema de rinite, foi essa semana que passou, foi horrorosa, né? Um É verão e aí verdade. nós agora voltamos pro inverno. Ah, minha É rinite não verdade. gostou nada disso. É verdade. É verdade. Então tá, Luiz, Gustavo. Vamos dar início então à nossa live, tá? A primeira pergunta, que é padrão em qualquer entrevista, o que eu quero saber é quem é o Luiz Gustavo Floss? Muito bom. Bom, primeiro agradecer o convite por estar com vocês, né? Fazendo essa discussão nessa noite. O Luiz Gustavo é o engenheiro agrônomo que está fazendo esse ano, no final desse ano, 20 anos de profissão, que já desde o início, lá no ano de 2001, iniciou seu trabalho com consultoria a produtores, não só o trabalho de planejamento, nunca trabalhei com a parte comercial, mas sempre trabalhando com o planejamento, acompanhamento de lavouras, a parte gerencial, a parte agronômica e tudo aquilo que envolvia análise de investimento. Eu tive um prazer muito grande em 2013 de poder fazer uma especialização em Viçosa, em administração rural, que inclusive foi um momento que eu já trabalhava com toda essa parte de administração, mas é onde a gente encontra os principais conceitos, vamos colocar assim, para poder estar usufruindo dessas informações. E depois, em 2008, acabei fazendo o meu mestrado em produção vegetal, aqui em Passo Fundo, né, onde eu fiz minha agronomia também, meu curso de graduação. E estamos aí trabalhando hoje com pesquisa, com consultoria, não só pra... Hoje não mais com produtores, já são mais de 6 anos praticamente que eu não trabalho direto com produtores nesse trabalho de campo, mas direto com profissionais ainda do agronegócio, com produtores, assessorando vários tipos de projetos, tanto na área de gestão como na parte agronômica também. Perfeito. E a gente não pode deixar de, quando a gente fala de ti, né, não podemos deixar de mencionar o surgimento do grupo Floss, né? Eu queria que tu falasse um pouco como é que surgiu esse grupo, né? E também falasse um pouco em relação às pesquisas, porque eu percebi, né, eu dei uma pesquisada no site do Grupo Floss e eu me deparei com uma linha de tempo onde a palavra pesquisa ela é citada diversas vezes. Eu queria que tu falasse um pouco da importância da pesquisa e quem é o Grupo Floss. Perfeito. Bom, o Grupo Floss, na verdade, inicia justamente em 2001 com esse trabalho de consultoria a produtores, mas em 2006, né, já olhando a necessidade que a gente tinha de poder gerar algumas tecnologias e validar tecnologias, nasce a parte da pesquisa, né? Então, a partir de 2006, eu crio uma estação experimental que ela veio se consolidar realmente, se profissionalizar essa parte de pesquisa no final de 2008, quando eu adquiri uma empresa aqui em Passo Fundo chamada CIDS, que aí a junção da Flows Consultoria com a CIDS, que tinha um laboratório de análise de sementes e tinha a parte já de pesquisa, aí vem se consolidar então na formação do Grupo Flows. Então, desde 2009, final de 2008 para 2009, essa parte de pesquisa foi mais profissionalizada. Eu digo que foi a partir dali que
que eu comecei a introduzir, então, uma estrutura de maquinário, introdução de uma equipe para poder conduzir os ensaios que hoje nós temos. E aí vem a grande situação. Na época, existiam poucas empresas de pesquisa profissional ou particular, vamos dizer assim. As universidades sempre fizeram pesquisa, a Embrapa, a própria FEPAGRO, mas em termos particulares, poucas empresas tinham essa parte de pesquisa. Então, praticamente, nós somos uma das 3 empresas aí que iniciaram esse processo, que o meu objetivo era, naquele momento, o que eu chamo de não receber as informações enlatadas, né? Não receber as informações das empresas como elas vêm fechadas, mas a gente poder colocar a nível de campo e conhecer exatamente dentro do nosso ambiente como elas podem se consolidar, como que elas podem ter os seus próprios resultados de forma local. E além de validar essas tecnologias, também poder, então, criar algumas tecnologias. Então, nesse tempo todo, a gente tem tido respostas muito grandes, por exemplo, com a parte nutricional de plantas, que, aliás, desde lá do período 2006, um dos objetivos que eu tinha era justamente estudar um pouco mais a parte de micronutrientes, que ainda naquela época, ainda hoje se fala muito, mas naquela época muito mais, né, dos produtos água de batata. Então, a gente tinha que separar a água de batata daquilo que realmente tem resultado. Eu recordo a gente estar utilizando em produtores produtos com um complexo de macro e micronutrientes, e muitas vezes nós tínhamos resultados, sim, já naquela época. Mas a pergunta era, qual o nutriente que realmente deu o resultado? Qual foi a dose que realmente nós poderíamos ter de maior retorno? Então, a partir de 2006, nós começamos a realizar um trabalho de um screening, nutriente por nutriente, fonte por fonte de nutrientes, dose por dose, momento por momento de aplicação, na cultura da soja, na cultura do milho, na cultura do trigo, principalmente essas 3 culturas, que são 3 culturas que a gente tem aqui em boa quantidade no norte do Rio Grande. Então, justamente para poder levar esse conhecimento ao nível do produtor. Eu recordo que eu passei por aqueles momentos de 2004, 2005, que foram 2 anos muito secos para nós, né, no Rio Grande do Sul, anos de seca, de estiagem, e que quando a gente tem um momento desses, a gente tem que parar e pensar o que nós podemos fazer para diminuir esse estresse todo. Eu passei pelo ano 2012 também, né, Matheus? Sabe que ultimamente eu não tenho mais perguntado a idade das pessoas. Eu tenho perguntado quantas secas já passou, né? Tem um amigo nosso aí, né, o seu Aquilino Dalla Libera, que é colega nosso, engenheiro agrônomo, foi presidente da cooperativa de Ibiraiaras por muito tempo, e que no ano passado nós estávamos justamente falando sobre isso, né? E ele me conta que em 1981, ele fazia poucos anos que estava formado e teve uma seca, e ele, assustado com aquela seca, e ele era a primeira seca como profissional, e ele chega para o pai dele, né, todo apavorado, e o pai dele disse para ele, né, olha, é porque você não viu a seca de 61. Então, todos os anos, nós estamos sempre preocupados com a seca, precisamos nos preocupar, vamos ter seca sempre, né, como essa última desse ano, é uma pena realmente em termos de produção, com os preços que nós temos, poderíamos estar voando, mas nós sempre temos. Então, o meu começo com a parte de pesquisa é justamente tentar minimizar ao máximo esses anos que nós temos de perda de produção. E eu fico muito contente, sabe, Matheus, eu não sou muito de concurso de produtividade, eu não sou muito faceiro por concurso de produtividade, porque concurso de produtividade dá para maquiar, dá para colocar o que quiser ali. Agora, em lavoura comercial, que o produtor tem que investir e para ter retorno, esse não dá para maquiar. Então, eu fico muito faceiro dentro da nossa estação experimental, com toda a seca que nós tivemos boa parte da nossa área entre 4.000 e 5.000 quilos de soja por hectare.
E isso mostra aquilo que a gente tem buscado nesses últimos anos, que é, claro, buscar ao máximo potencial produtivo, mas o mais importante, até do que produzir 100 sacos por hectare, é conseguir ter uma sustentabilidade no negócio. É você conseguir produzir e num ano de tanta estiagem, ter uma boa produtividade que, além de pagar os custos, possa te dar condições para a próxima safra. Então, é isso que a gente tem buscado muito, né, com a parte de pesquisa, com aquilo que a gente desenvolve de trabalhos, e não só os nossos trabalhos, mas o que a gente vai pesquisando no dia a dia, com outros profissionais também, fazendo parte, né? Hoje nós temos aí o GTC, que é o Grupo Técnico de Consultoria, que tem mais de 800 profissionais que fazem parte desses grupos, onde a gente leva todo o nosso conhecimento para esse grupo, onde a gente troca informações em conjunto e pode estar discutindo, então, as melhorias de acordo com cada uma das regiões, né? Então, eu fico muito faceiro que a parte de pesquisa, para mim, hoje é a base para que a gente possa dar essa sustentação de conhecimento, para que a gente possa agregar conhecimento, né? Hoje está muito em moda criar inovação, né? Trabalhar com inovação, criações de hubs, criação de startups. Sem dúvida nenhuma, tudo começa por alguma pesquisa, começa por algum problema que precisa ser resolvido, que se cria hipóteses e que se cria resultados. Eu posso te dizer que lá em 2006, com meus simples 5 para 6 anos de profissão, né, eu achava que eu ia botar a estação experimental e ia resolver todos os problemas da agricultura do Rio Grande do Sul, e responder todas as perguntas que se tinha. Posso dizer que eu criei muito mais outras perguntas do que propriamente respostas, né? Porque a pesquisa acaba nos trazendo para outros caminhos. É óbvio que a gente tem respostas, mas a gente vai criando outras perguntas também, que esse é o desenvolvimento, esse é o crescimento, é isso que a gente busca, não só na nossa pesquisa, né, mas da estação experimental, mas também no nosso dia a dia, poder levar aos produtores, aos técnicos, esse conhecimento que, sem dúvida nenhuma, é tão necessário para a produção hoje em dia, né? Sim, perfeito, né? Como tu mesmo disse, né? A pesquisa, ela sempre promove resultados, mas, ao mesmo tempo, ela gera novas perguntas, né? Ou seja, é um ciclo que nunca para, né? A pesquisa está sempre se desenvolvendo. Nós tivemos uma pergunta aqui durante a nossa conversa do aluno João Gabriel, e ele perguntou em relação se, quando surgiu o Grupo FLOSS, quando tu teve a ideia de fundar o grupo, se isso foi quando estava na graduação ou surgiu depois essa ideia? Bom, o trabalhar com consultoria direta a produtores é da época da faculdade mesmo, né? O meu objetivo realmente era estar trabalhando para levar esse conhecimento ao produtor de uma forma diferente, não como de um escritório de planejamento, simplesmente fazendo projetos, mas podendo fazer um trabalho gerencial. E no transcorrer do tempo, nesses primeiros 4, 5 anos ali, eu vi a necessidade que eu não poderia ficar só com a graduação. Eu precisava evoluir um pouco mais em termos de conhecimento. Esse foi o objetivo de fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado junto com o trabalho. Eu não conseguia, na época, não tinha condições de poder parar o meu trabalho para poder fazer o mestrado. Então, para quem já fez mestrado e sabe como é duro o próprio mestrado, e trabalhar em conjunto é mais ainda. E nesse intuito que eu vejo que o meu principal papel na parte de pesquisa não é fazer pesquisa básica, é o que eu chamo de pesquisa aplicada. Então, é nós pegarmos, traduzir isso em alguma tecnologia, em alguma forma de aplicação, para poder ter o resultado mais forte, né? Nosso objetivo não é buscar o porquê, não sou contra isso, pelo contrário, nós precisamos de pesquisa básica, né? Falta muito pesquisa básica no Brasil. Felizmente, nós estamos num país que hoje nós temos pouco investimento nessa área, deveríamos ter mais, mas o meu objetivo foi justamente traduzir um pouquinho várias tecnologias que estão no mercado para poder, então, levar isso ao campo. Eu me recordo várias situações que eu poderia estar
estar relatando para ti, né? Mas uma delas, lá em 2006 para 2007, quando nós fizemos um artigo para uma revista falando sobre bioativadores, sobre aminoácidos, ácidos orgânicos sendo aplicados em lavouras, né? Recordo que naquela época nos chamavam de picareta, né? Professores dizendo que aminoácidos não eram absorvidos pelas plantas. Inclusive professores renomados a nível de Brasil, né, dizendo isso, que na época o conhecimento era esse, né? Só que já naquela época nós já tínhamos buscado conhecimento em outros países, como a Itália, como Espanha, né? Espanha tem curso de mestrado há mais de 20 anos nessa área de bioestimulantes, né? E hoje já é muito bem diversificado. Então, a gente paga um pouquinho o preço da novidade, da inovação, muitas vezes, mas depois disso eu acabei virando referência no Brasil com esse tipo de produto, né? Sou muito contente em falar com toda a humildade do mundo possível, né, que ninguém testou tanto bioestimulantes no Brasil como eu. Porque a partir daqueles trabalhos, dando a cara para isso, muitas empresas de fora, muitas tecnologias que estavam sendo colocadas, vieram nos buscar esse conhecimento e, principalmente, colocar isso aplicado. Apanhamos bastante. Né? Por exemplo, aminoácidos que são colocados em estufas na Espanha, na fase vegetativa, a gente tentou colocar isso dentro das nossas culturas e na fase vegetativa não funcionava. Porque ano que tinha boas chuvas, boas condições, a planta viçava, principalmente a soja, viçava demais e acaba perdendo o potencial produtivo. Então, até posicionar o produto, até posicionar a dose, né? Que é aí que veio uma frase aí que eu tenho falado muito, que para mim não existe produto bom ou ruim, mas produto bem ou mal posicionado, né? Nós temos que saber posicionar adequadamente cada tecnologia, né? Não é só produto, mas tecnologia, de acordo com cada situação. Nós temos visto aí hoje várias tecnologias sendo empregadas, que são muito boas, mas muitas vezes colocadas no lixo por mau uso. Ou boas tecnologias que o pessoal está achando que é muito bom, mas não é tão bom assim, né? Muitas vezes é sempre uma questão de utilização, né? Por exemplo, nabo, está muito na moda agora utilizar nabo, né? Nabo forrageiro, mas inclusive o nabo fez parte do meu trabalho de mestrado, inclusive, dentro dos sistemas de produção. O nabo, se você deixar formar aquela raiz que forma um diâmetro, você está compactando lateralmente o solo. Então, qual que é o tipo de raiz de nabo que a gente quer? O raiz com um diâmetro de um lápis. É esse o tipo de nabo que a gente quer. E para ter isso, precisa ter população de nabo. Não adianta eu arrancar, fazer foto, botar em redes sociais aquela raizama de... só tem 5 centímetros de diâmetro. Isso já teve uma compactação. Então, é esse tipo de situação que nós precisamos buscar. É isso que a gente precisa ter o conhecimento para poder comentar, falar e não traduzir moda, né, simplesmente, mas traduzir em termos de aplicação daquilo que é o mais importante. Então, vamos continuar fazendo as coberturas, vamos fazendo bem feito. Com certeza, a gente tem um ganho muito maior, né, nessa utilização. Então, quando perguntar da pesquisa aqui, a gente já fez muita coisa de pesquisa nesse estado do Rio Grande do Sul, né? Algumas loucuras, vamos chamar assim, poderia chamar a gente de louco, né? Por exemplo, durante 3 ou 4 anos, eu tinha um caminhão, uma plantadeira, um trator, 2 funcionários meus, plantando ensaio durante 60 dias. 4 épocas, 8 locais, 12 cultivares, 4 espaçamentos, 3 populações. Isso nunca mais eu faço, isso é coisa para louco mesmo, né? Porque daí tu tá de uma área para outra, chove, não consegue plantar, aí atropela. Não é fácil conduzir esse tipo de ensaio. E outro é pegar uma rede de ensaios na parte de nutrição e fazer no Brasil todo. Nós tivemos alguns anos que onde tinha produção de soja no Brasil, nós tínhamos ensaio da parte de nutrição. Toda a parte de nutrientes,
algumas questões de tratamento de semente, aonde nós mesmos conduzimos. E hoje nós estamos indo para um outro lado também, né? Além da nossa estação experimental aqui em Passo Fundo, a partir dessa próxima safra, nós vamos estar colocando uma estação experimental próxima a Goiânia, lá em Goiás, para aproveitar essa parte do Cerrado. Então, uma estação própria, onde a gente pode estar desenvolvendo alguns outros trabalhos. Eu tenho trabalhado muito fora do Rio Grande do Sul, muito a região Cerrado, Nordeste, Paraguai. Então, botar um pé, uma estrutura própria nossa lá, vai ser um trabalho um pouco diferente do que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul também. Sim. Eu já ia te questionar isso. Aonde é que tu fazia os teus ensaios e essa parte de amostragem para pesquisa, né? Porque tu trabalhando em diversas regiões do Brasil, eu imaginava que essa pesquisa, obviamente, os resultados vão ser diferentes, né? Fazendo aqui em Passo Fundo e fazendo lá no estado de Goiânia, por questões, né, do solo, questões do clima, né? Mas, Exatamente. seguinte, Luiz Gustavo, vamos então dar uma seguida na nossa live. Eu queria entrar agora no... A gente falou tanto de pesquisa, o tema nem era isso, mas quando a conversa é legal, eu deixo fluir, né? Isso que importa, né? Mas vamos falar um pouco sobre a escada da alta produtividade. Tá? Eu queria saber de onde surgiu essa ideia, essa metodologia, se assim eu posso chamar. Bom, eu trabalho como se fosse um conceito, né? Um conceito aplicado, né? Não é uma questão conceitual simplesmente, mas é nós buscarmos realizar o nosso feijão com arroz, mostrar para o produtor como fazer um feijão com arroz bem temperado. Você não precisa ter comida francesa, não. A gente não precisa ter comida mexicana nem americana. É fazer um feijão com arroz bem feito. Esse é o caminho que eu vejo que precisa. Mas, nesse sentido, desde 2007, aliás, a partir de 2004, eu comecei a prestar consultoria no Mato Grosso e na Bahia. Em 2007, eu comecei a trabalhar mais forte a parte de consultoria com algumas empresas e dar muita palestra. A partir de 2007, comecei a dar muita palestra. Até nesses últimos anos, uma média de 140, 150 palestras por ano, e que desde o ano passado eu tenho procurado diminuir um pouquinho, até porque é uma correria muito grande, a gente acaba tendo muitas ações. E nessas palestras, nesses treinamentos, podendo conversar com pesquisadores, com técnicos, mas principalmente com produtores, sempre os produtores vêm e perguntam: Gustavo, o que tu acha? Tal produto A, vale a pena eu aplicar? Produto B, posso fazer o uso, né? E eu sempre trabalho, para quem me conhece sabe que a primeira palavra que eu dou é depende, né? Depende de vários fatores, né? Como eu falei antes, o uso do produto tem que ser bem posicionado. Então ele pode servir para determinadas situações muito bem, para outras situações não servir para nada. Então, eu olhando um pouquinho o que o produtor sempre perguntava sobre isso, né? Há alguns anos, uns 6 anos atrás, eu me perguntava como que eu posso explicar para um produtor qual que é o caminho, o início, o meio e o fim para nós atingirmos um teto produtivo mais alto. Porque não vai ser um produto X, Y, Z que vai fazer ele sair de 3 mil quilos para 6 mil quilos. Não é um processo único que sai de 3 para 6 mil quilos. Não, é complexo o processo, né? E aí eu estava de frente para uma escada e pensei, puxa, é uma escada. Eu não consigo pular do primeiro degrau para o último degrau, né? Para a gente subir. Então, nós temos que trabalhar realmente passo a passo. E aí veio a questão do conceito da escada da alta produtividade. Que aí, nesse conceito, o primeiro passo que eu acredito que seja é o equilíbrio químico e físico do solo. E eu não tenho dúvidas sobre isso, e isso a gente pode trabalhar muito forte. Quando nós temos um solo que é equilibrado quimicamente, fisicamente, nós podemos colocar aí tranquilamente 20 sacos a mais de produtividade em relação a um solo que não está equilibrado. Não estou falando um solo velho, um solo novo, não. Estou falando 2 solos até antigos, mas que depende muito do equilíbrio. Então, por exemplo, para mim, eu não levo em consideração, quando eu vou analisar uma análise de solo, a primeira coisa não é
o pH do solo ou a quantidade de fósforo que tem presente, mas sim a CTC desse solo, a capacidade de troca de cátions. E principalmente, quando eu falo CTC, é CTC pH 7, que é CTC total, que são todos os locais onde os cargas positivas podem se ligar e aí depois podem ser disponibilizados para a solução do solo, né? E nessas andanças todas, né, de vez em quando o pessoal pergunta se eu sou meio bairrista. De vez em quando ele tem que ser um pouco bairrista, mas por incrível que pareça, a área com maior CTC que a gente vem acompanhando é a lavoura aqui no Rio Grande do Sul, ali na região de Dom Pedrito, no Poncho Verde, bem do lado do Uruguai, aí na fronteira do Uruguai, onde tem uma área de 39 centimol de carga por decímetro cúbico. 39. E a mais baixa que a gente tem acompanhado, o pessoal pergunta até, deve ser lá na Bahia, lá nas areias da Bahia. Não, é aqui no nosso litoral gaúcho, né, ali próximo ao Osório, o pessoal querendo morar em Tramandaí e plantar ali próximo ao Osório, aonde a gente encontrou 3 centimol de carga por decímetro cúbico. Ou seja, esse 3 centimol de carga por decímetro cúbico é um solo que tem 0,8% de matéria orgânica só, 8% de argila e 92% de areia. Lá de Dom Pedrito, são 60% de argila, 30% de silt, 10% de areia e tem quase 9% de matéria orgânica. São 2 solos dentro do Rio Grande do Sul e que o manejo é totalmente diferente. Não adianta a gente empilhar adubo na CTC baixa, porque a tendência é lixiviar. E lá onde nós temos uma alta matéria orgânica, não tem muito problema de alumínio. Então, muitas vezes eu posso até ter pH baixo, mas o que importa é o equilíbrio. E dentro desse conceito todo, eu busco um equilíbrio aí que nós precisamos ter de 45% a 55% de cálcio nessa CTC, 13 a 18 de magnésio e 3 a 5 de potássio. Isso é muito mais importante do que a saturação de bases, né? Não interessa a saturação de base. A saturação de base é uma consequência dessa soma. Mas nós precisamos ter o equilíbrio desses nutrientes aí. E outra coisa que nós não podemos ficar se preocupando, e que muitas vezes se preocupam, é a tal da relação cálcio-magnésio, que aqui no Rio Grande do Sul foi inventada essa relação cálcio-magnésio, que foi pego 45 de cálcio dividido por 13 de magnésio e começou a se falar que o ideal é relação cálcio-magnésio 3:1. Não serve para nada esses 3:1. Porque se eu tiver 30 de cálcio e 10 de magnésio, eu tenho baixo os dois e é 3:1. Então não nos interessa a relação cálcio-magnésio, interessa a quantidade mínima e máxima de cada elemento. Aí nós pegamos um solo do Rio Grande do Sul, que nós temos uma grande disponibilidade de calcário dolomítico. Os produtores trabalhando só calcário dolomítico nessas áreas construíram solos com alto magnésio e com baixo cálcio, que hoje precisam ser complementados, né? Trabalhar com gesso em conjunto, para aumentar cálcio, por exemplo, ou trabalhar com calcário calcítico, justamente para buscar esse equilíbrio. Então, assim, não existe solo ruim, não existe solo bom, mas existe solo também equilibrado. Então, é essa busca desse equilíbrio. E para fechar esse primeiro passo, que esse é só o primeiro passo, hein, Matheus? Sim, vamos levando. Para esse primeiro passo também tem a questão física, porque não adianta eu ter o solo perfeito quimicamente se eu tenho um solo compactado. Eu preciso descompactar esse solo, né? Só que eu não posso ser Maria vai com as outras, que meu vizinho comprou um subsolador e eu estou passando o subsolador. Eu tenho que saber ter parâmetros para isso. Aliás, a minha vida profissional, eu procurei criar esses parâmetros para a gente poder ter o porquê de estar essa utilização. E dentro desses porquês, a gente procura, então, olhar dentro da camada do solo. Então, se eu tenho um problema de compactação nos primeiros 10 centímetros, eu vou trabalhar com sulcador na plantadeira que vai me resolver o problema. Agora, se eu tenho abaixo desses 10 centímetros, a 15 centímetros, 20 centímetros, aí eu preciso trabalhar com sulcador, né? E eu considero densidade
que seja problema acima de 1,5, né? Hoje pode-se discutir se é 1,5, se é 1,7, se é 1,8, né? Mas eu tenho trabalhado com 1,5 como o nosso parâmetro para isso. Então, para saber como que a gente precisa evoluir para essa descompactação. Então, quando eu tenho um solo desse tipo, equilibrado, cálcio, magnésio, potássio, livre de alumínio no perfil de solo, né? Pelo menos 20 a 40 centímetros, descompactado, o nosso solo aqui dentro da nossa área, nós temos aí um perfil de solo de 30 a 35 centímetros, eu consigo ter maior formação de raízes. Formando mais raízes, a planta absorve mais água, absorve mais nutrientes, produz mais hormônios, como a citocina, que vai equilibrar essa planta. Em 2018, nós chegamos a ter uma área de 9 toneladas de soja por hectare, 150 sacos, não numa parcelinha, mas em 3 mil metros quadrados. Então, não é uma parcelinha pequena, não é uma área grande, mas são 3 mil metros quadrados, sem nenhuma planta acamada. Então, é isso que a gente busca em termos de formação da planta, né? Quando a gente fala da escala da autoprodutividade, uma das primeiras situações de conceito que a gente precisa levar é justamente a formação da arquitetura dessa planta, que vem da parte genética, mas nós podemos construir essa planta também para que ela possa ficar mais de pé. Então, esse é o primeiro passo. Se a gente não fizer esse primeiro passo, esse equilíbrio desse solo, não adianta a gente empilhar adubo, né? Botar 500 quilos de adubo por hectare. Não adianta pegar o melhor cultivar. Não adianta a gente pegar e aplicar fungicida toda semana. Não, nós precisamos olhar o solo. O solo é o primeiro passo que nós precisamos ter, que, aliás, é o que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, trisanetos, etc., que nós precisamos deixar esse solo mais adequado para estar produzindo. E é o solo do mundo, né? O nosso aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, nós somos o grande celeiro e nós precisamos proteger esse celeiro. Nós temos capacidade de produtividade, nós temos capacidade de dobrar a produtividade, sim, mas nós temos que dar sustentação para esse nosso negócio e a sustentação começa pelo solo. Essa é a minha visão sobre isso e por isso que eu trabalho tanto a parte química e física do solo. Sim. E aí vem o segundo passo, né? Aí vem o segundo passo, que é a adubação equilibrada, que é trabalhar a quantidade de nutrientes de acordo com o potencial de produtividade. Em 2014, eu tive a oportunidade de estar com o professor Fred Bilov na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, onde eles têm um departamento de fisiologia muito, muito importante nessa área de marcha de absorção de nutrientes, e que ele me mostrando os dados deles, a gente via, por exemplo, o zinco diminuir os seus teores no início do florescimento da cultura da soja. Eu voltei encucado lá dos Estados Unidos para o Brasil, porque a gente não encontrava esse tipo de deficiência, mas também a gente não estava olhando a quantidade de zinco nas folhas somente, a gente estava olhando a planta como um todo. Eu resolvi voltar para o Brasil e fazer o trabalho de marcha de absorção, também separando a planta em diferentes partes, como eles fazem lá. E uma das questões que a gente foi fazer é buscar áreas que produziam acima de 90 sacos de soja por hectare nos últimos 2 anos. E nós fomos buscar áreas comerciais para isso, em que o produtor fazia a própria adubação, que fazia o seu próprio manejo, a gente só ia acompanhar essas áreas. A gente encontrou 8 áreas entre Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Não Metoque e Passo Fundo, onde a gente conduziu esses trabalhos de marcha de absorção. E a partir desses trabalhos de marcha de absorção nos cultivares atuais, a gente pode ver o quanto nós temos hoje de diferença de necessidade de nutrientes do que era a soja do passado. E a partir desses dados, nós conseguimos hoje trabalhar até com teores mais adequados de nutrientes nas folhas. Nós temos uma tabela em cada uma das fases da cultura da soja e do milho, também temos isso. Nós temos aí um teor desejado. Para a gente sair fora daquela tabelinha lá de 1997 do professor Malavolta, né? Que em 97 a gente produzia quanto de soja? 2.500, 2.700, talvez 3.000 quilos por hectare. E hoje nós estamos produzindo o dobro dessa quantidade, pelo menos. Então é outro tipo de necessidade. Então a gente precisa olhar quais são os nutrientes que tem mais necessidade para dar para a planta.
Depois dessa questão da adubação, a gente precisa escolher o cultivar adequado também. Então, hoje se sabe quais são os cultivares de maior teto produtivo, que são fundamentais para serem utilizados naquelas áreas que estão equilibradas, onde são as melhores datas de plantio, melhor clima. Agora, quando eu tenho um solo, né, vamos chamar um solo marginal, que está fora dessas condições ideais, onde eu tenho uma região que tem riscos climáticos, eu não posso estar utilizando o teto de produtividade, porque normalmente é uma criança problema, né? Eu preciso colocar alguém mais durão nessa história, que é o que eu chamo dos cultivares coringas, né? Aqueles cultivares que a gente pode colocar em anos bons, não vai ser o teto de produtividade, mas também anos ruins não vai entregar, vai ter uma boa produtividade. Então, ele tem que saber posicionar cada cultivar para cada uma das realidades que nós temos, né? Depois da genética adequada, que é o terceiro ponto, vem o quarto passo, que é o manejo fitossanitário. O bom controle de plantas daninhas, de pragas, de doenças. Nós temos hoje plantas daninhas aí com forte resistência a muitos herbicidas. Então, quem fez muitas dessas resistências foi o próprio produtor, fomos nós, engenheiros agrônomos, né, técnicos agrícolas, que acabamos daqui a pouco aplicando dose mais baixa de determinado herbicida para ficar um pouquinho mais barato, né? Só que esse barato hoje está custando caro. Hoje nós temos uma grande quantidade de plantas daninhas, resistentes a muitos grupos químicos, que nós vamos perdendo alguns grupos químicos e nós vamos tendo dificuldade maior de controle. E o custo hoje está ficando cada vez maior. Então, por isso, nós temos que estar trabalhando com produtos corretos, no momento correto, fazer uma cobertura de solo no inverno, é o primeiro herbicida que nós temos. Um bom controle de pragas para diminuir os problemas, principalmente de percevejo que a gente está tendo. Entrada de fungicida no momento correto, né? Então, isso são tudo fatores do manejo fitossanitário. Aí vem o quinto ponto, que é o manejo, que é o equilíbrio hormonal, que é nós construirmos uma formação de raízes, uma formação de estrutura de planta, que dê capacidade para essa planta, então, produzir, gerar maior quantidade de vagens, no caso da soja, né? E claro que isso precisa ter um bom conhecimento. A gente começa tudo no tratamento de semente, na fase vegetativa, para essa formação, e na fase reprodutiva, o principal objetivo é retardar a produção de inibidores de crescimento. É nós fazer com que o ciclo seja normal para que o enchimento seja o máximo possível. E o sexto e último passo, que não é o menos importante, pelo contrário, talvez seja o mais importante, é o equilíbrio biológico do solo. Então, nós colocarmos micro-organismos no solo que possam ocupar o espaço de não ter as doenças que estão no solo, de poder liberar maior quantidade de nutrientes, né? Aí o pessoal pergunta, mas então não é importante o equilíbrio biológico, por isso que é o último ponto? Não. Essa não é uma ordem de importância, mas uma ordem de pensamento. Porque não adianta eu pegar um micro-organismo e colocar na favela. O que é colocar na favela? Onde não tem água, não tem cama, não tem chuveiro. Ou seja, esse micro-organismo não vai reproduzir, não vai gerar condições de ocupar esse solo. Então, eu brinco que a gente precisa colocar os micro-organismos num hotel 5 estrelas, né? Onde tenha comida, bebida, chuveiro, piscina, e deixar reproduzir esses micro-organismos o máximo possível para ocupar esse espaço e criar vida, né? Semana passada, a Embrapa fez o lançamento das análises biológicas, né? Fazendo aí um tripé de análises químicas que todo mundo conhece, análise física e também colocando a parte biológica através da análise das enzimas. Arilsulfatase, fosfatase e ácida beta-glicosidase. Nós estamos indo já para 3 anos que a gente faz dentro do nosso laboratório essas 3 enzimas. Pelo que eu sei, foi o primeiro laboratório no estado do Rio Grande do Sul a fazer essas enzimas já de solo, para poder pesquisar, conhecer mais e poder aplicar, né? Como eu falei antes, nós fizemos não pesquisa básica, mas pesquisa aplicada.
Então, por exemplo, fosfatase ácida. Qual que é hoje uma linha de trabalho que nós estamos realizando? Eu quero saber a quantidade de fosfatase ácida presente nesse solo, qual a quantidade mínima de fósforo em melis, para poder estar colocando somente aquele fósforo que está sendo exportado, né? Então, essas linhas de pensamento que vão junto com a parte biológica, eu vejo de total necessidade, não é uma questão só de importância, mas total necessidade para nós voltarmos a criar vida nesse solo. Então, precisamos dessa parte biológica, com certeza, para poder, então, gerar vida, gerar disponibilidade de nutrientes, impedir os problemas que acontecem, né? Ele consegue reduzir problemas de fitóftora, de mofo branco, de pítio, vários tipos de doenças aí, simplesmente com equilíbrio biológico no solo, né? Eu não tenho problema de pítio, não tenho problema de fitóftora, nós temos mofo branco, né? Estamos tentando matar esse mofo branco agora no inverno. Semana passada estava cheio de escleródios lá, jogando esporos para cima e numa veia que vai sendo utilizado. Então, esse escleróide com certeza para o verão já não vai estar mais ativo, eu vou reduzir. Aliás, vai me criar problema para os meus ensaios de mofo branco. Daqui a pouco eu não vou ter nem mofo branco para os ensaios, mas um problema bom, porque eu vou estar reduzindo meus problemas como um todo, né? Então, esses são os 6 passos, essa é a escala da alta produtividade, né? Que, como eu falei antes, se a gente fizer isso, fazer um feijão com arroz muito bem feito, é muito melhor do que pegar uma comida pré-pronta, congelada, como muitas vezes o pessoal tem por aí. A gente fazer o nosso conhecimento da engenharia agrícola, da agronomia, da engenharia civil também, porque tem muita coisa de engenharia civil, inclusive, nessa questão física de solo. Pegar isso aí e fazer muito bem feito. Eu acho que esse é o passo que a gente precisa dar. Perfeito, Luiz Gustavo. Como eu até tinha comentado contigo antes da gente iniciar a nossa live, né? Esse é um assunto que nós da engenharia agrícola a gente não vê com tanta profundidade. Então é muito bacana trazer essa conversa aqui para a nossa live, né? Eu tenho algumas perguntas que foram surgindo ao longo dessa conversa, da tua explicação sobre os 6 degraus. E agora eu vou te passar algumas. A primeira é a do João Cupental, que ele pergunta como faz para melhorar a CTC do solo. Aumentar a CTC não é fácil. Aumentar a CTC não é fácil, né? Porque depende de 2 grandes fatores. A CTC, praticamente... Deixa eu carregar meu celular aqui, para não ficar sem bateria. A CTC ela é feita basicamente da argila, então não tem como a gente transformar a areia em argila, né? Só daqui a alguns milhões de anos, infelizmente não vão poder ver isso. E de outra forma é ter mais matéria orgânica. E formar matéria orgânica não é fácil, não é fácil. Pela quantidade de matéria seca que nós precisamos ter de produção, não é assim de um ano para o outro, em 2, 5 anos, que nós vamos ter um aumento de matéria orgânica. Talvez, se a gente tiver uma excelente rotação de culturas, uma cobertura verde, nós podemos ter, então, aí um aumento de 0,1%, talvez 0,2% de matéria orgânica por ano. Mas, olha, precisa ter muita cobertura verde. Agora, eu acho que a questão toda não é simplesmente ter matéria orgânica. Essa é uma questão que eu bato muito, porque muitas vezes o pessoal quer buscar aumentar a matéria orgânica e houve algumas mudanças que aconteceram, né? E é fácil a gente se enganar. Por exemplo, quando a gente pega de 0 a 20 centímetros, faz análise de solo, e depois começa de 0 a 10, é óbvio que de 0 a 10 sempre vai ter mais matéria orgânica, porque a matéria orgânica está mais na superfície do solo, né? Então a gente se engana um pouquinho com isso. Mas o que eu vejo nós temos uma reciclagem da parte orgânica. Então não precisamos ter um aumento da matéria orgânica, mas nós temos essa reciclagem para ter um aumento de ácidos orgânicos presentes. Quem é a principal ferramenta nesse processo é justamente os ácidos orgânicos. Então, quanto mais ácidos orgânicos ser produzidos, essa decomposição ir acontecendo, nós temos aí o aumento da quantidade de cargas positivas que podem se ligar a esses nutrientes e, com certeza, podem disponibilizar para a planta em maior quantidade. Então, por isso que hoje eu abro mão aí de substâncias orgânicas
né? Seja para recomposição de solo, seja fertilizantes organominerais de boa qualidade sendo aplicados como fertilizantes, né? Eu preciso conjugar mais essas informações. Eu não preciso ser só orgânico ou só químico. Eu posso estar trabalhando com esses dois mundos de uma forma também mais equilibrada, né? Não sendo nem partidário para um lado, nem sendo partidário para o outro, mas acho que tendo um bom senso para cada situação. Eu acho que um pouquinho essa situação que eu vejo com relação à CTC, que é difícil a gente aumentar, mas é possível, mas muito difícil, mas o principal que eu vejo é equilibrar. Então, equilibrar. Então, se eu tenho um solo que tem lá, vamos dizer, meus 12 centimol de carga por decímetro cúbico, eu tenho que pensar em ter 50% de cálcio, 6 centimol de carga. Eu preciso ter aí em torno de 15% de magnésio, né? Ou abaixo de 20%. A gente encontra alguns solos no Rio Grande do Sul que tem abaixo de 40% de cálcio e tem de 20% a 25% de magnésio nesse solo. Então, é uma lavoura espetacular para tirar fotografia, porque o magnésio é um dos componentes da formação da clorofila. Então, é uma lavoura fantástica, bonita, verde, escura, mas com falta de cálcio. Então, imagine assim, ó, na cidade, a gente tendo aqueles prédios bonitos de vidro, mas por dentro, todo ele corrido pela ferrugem, pronto para cair. Essa é a lavoura que nós temos muitas vezes no Rio Grande do Sul, em que tem excesso de magnésio e falta de cálcio. E aí vem a importância de nós colocarmos o cálcio. Eu estava numa live semana passada, ou semana retrasada, se não vou me recordar, e eu comentei justamente sobre essa questão do equilíbrio, cálcio, magnésio, potássio, né? E aí veio um produtor e perguntou, tá, mas então, Gustavo, tu acha que nós precisamos ter 65% de cálcio aqui no Centro-Oeste? Será que não é muito alto esse percentual, que vai ter uma saturação de base muito alta, vai começar a dar mais nematóide? Sim. Muitas vezes o pessoal começa a pensar que tem que ser 60%, 65% de cálcio e acaba esquecendo o magnésio. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos muito magnésio. Mas a agricultura de precisão está nos mostrando também uma outra situação. Nós pegamos uma coxilha e a gente vai ver que tem manchas que muitas vezes é abaixo de 13% de magnésio. Podemos ter toda a área sim muito alta, mas manchas abaixo de 13. Então, aí é importante nós colocarmos. Se a gente for lá para o Paraguai, para o oeste do Mato Grosso, se a gente for para Rondônia, Piauí, Maranhão, o que nós vamos enxergar lá? Deficiência de magnésio. E para quem já trabalhou muito gesso, excesso de cálcio. Então, por isso nós precisamos buscar o equilíbrio e não criar conclusões de que estigmatismo, né, que precisa buscar X de cálcio, nós temos excesso de magnésio, vamos analisar os parâmetros e compor isso para ter um equilíbrio melhor. Então, é por isso que dentro da CTC é tão importante esses pontos aí a serem trabalhados. Perfeito, perfeito. Eu acho que respondeu a pergunta do colega ali. A gente já está se dirigindo para o final da live, falta acho que uns 8 minutos. Mas tem mais uma pergunta que me chamou a atenção, que eu vou te fazer agora, que foi feita pelo Alan, que ele perguntou qual a sua opinião sobre a relação do plantio direto com o equilíbrio do solo que havia comentado durante a nossa conversa. Bom, Matheus, é o seguinte, olha, eu acho que nós tivemos aí alguns erros que foram cometidos. Eu acho que isso faz parte da evolução humana, cometer erros. Acho que faz parte da ciência, muitas vezes, cometer alguns erros, mas o importante é a gente, com o tempo, modificar. O plantio direto é o sistema mais importante que nós temos. Mas eu não vejo que nós precisamos se abraçar em alguns pontos e esquecer outros, né? Então, o plantio direto nos trouxe um grande problema, que é justamente a compactação do solo. E, principalmente, a falta de profundidade e de equilíbrio. Foi muito Maria vai com as outras, né? Eu costumo dizer que, de 1992, o estado do Rio Grande do Sul saiu de 5% de plantio direto e chegou em 1994, 2 anos depois, com 95% de plantio direto. Será que em 2 anos se faz um plantio direto para ter um solo com perfil consolidado, como diz o Rolas? Não tem como. E é esses os problemas que aconteceram. Muitos trabalhos de pesquisa, lá da década de 80, 90, dizendo que nós precisávamos abrir campo nativo somente colocando calcário em superfície. Só que solos com 15 centimol de carga,
com 40, 50, 60% de argila. Alguns solos com alumínio com 20, 25, 30% de alumínio presente nessa CTC, que não é o melhor caminho. Nós precisamos colocar e fazer um equilíbrio. Por isso, nós precisamos trabalhar com calcário. Hoje, calcário é uma ferramenta importantíssima e nós corrigirmos isso em profundidade. E aí eu gosto da parte do rolas, dessa parte da questão da correção, que para mim eu assino embaixo. Eu tenho muitas críticas com relação ao rolas, né, por questões que ainda são da década de 70, 80, que nós precisamos ter evoluído, infelizmente não evoluiu ainda, mas uma que eu assino embaixo é o que é sobre a questão da correção do solo, de como nós trabalharmos a profundidade da amostragem, né, o 0 a 20 centímetros primeiro, e aí existe uma palavra lá que você só pode tirar amostra de 0 a 10 a partir do momento que tiver um plantio direto consolidado. O que é um plantio direto consolidado? Né? Para alguns eles vão dizer, não, faz 5 anos que eu planto direto sem remover o solo. Para mim isso não é plantio direto consolidado. Mas eu faço cobertura verde, eu faço rotação de culturas, para mim isso não é consolidado. Para mim consolidado, além disso, eu preciso ter um perfil equilibrado. Esse perfil de cálcio, magnésio, potássio, livre de alumínio, para mim isso sim é um plantio direto consolidado, que a partir daí eu posso fazer a manutenção, então, de calcário e criar um ambiente mais adequado. Então, a questão do plantio direto nos trouxe vários problemas que a gente não pode ser cego, né? Então, hoje eu sou a favor de subsolagem, sim, desde que eu saiba aonde está a minha compactação, mais em profundidade, e eu trabalho com subsolador. Mas só que assim, tem vários poréns nessa história toda, né? Se eu vou fazer uma subsolagem, não é simplesmente pegar ferro e passar no solo. Porque passando esse ferro, nós vamos quebrar ligações e vai expor mais alumínio, mais hidrogênio, nós vamos baixar pH, então nós precisamos fazer correção desse solo. Nós vamos ter um problema que a gente não pode fazer esse processo antes do plantio da cultura de verão, nós precisamos fazer mais cedo, porque nós precisamos voltar a ter agregação do solo, né? Nós precisamos ter condições, né, de não formar bolsões e acabar com os bolsões. Se eu subsolo, imediatamente eu planto, muitas vezes eu tenho desuniformidade de sementes, bolsões de ar que não tem germinação. Então, tudo tem um processo para ser realizado. Não é simplesmente passar e tá ok. Então, eu vejo o plantio direto realmente é o caminho, mas nós temos muitas situações aí para a gente poder trabalhar de uma forma a ter um equilíbrio melhor. Perfeito. Bom, Gustavo, queria te agradecer pela presença, tá? E muito obrigado mesmo por aceitar o convite de estar hoje aqui com a gente, conversando. Nossa live já está encerrando, então já vou começar os agradecimentos. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, fazer alguma divulgação. Eu quero só agradecer, Matheus, aí por estar presente, né? Essa pandemia fez com que a gente trabalhasse cada vez mais com esse tipo de ferramenta, né? E com certeza vai ser cada vez maior, né? Nós vamos voltar, nós vamos ter o momento de estar próximos, mas sem dúvida nenhuma a gente não vai deixar de usar mais essas ferramentas que aproximam tanto, né? Então, agradecer aí a oportunidade de poder estar conversando, né? Agradecer por esse tempo também, e com certeza ficamos à disposição de todos, né? Não só aqui em Passo Fundo, mas espero daqui a um tempo também voltar a Pelotas. No ano passado eu tive 3 vezes em Pelotas, inclusive, dando palestras, dando treinamento. Então, quem sabe a gente pode voltar logo, aí vai poder voltar e esse novo normal aí poder se encontrar e aproveitar as duas grandes ferramentas, o presencial e o virtual. Claro, né? A gente só tem a agradecer, dizer que o PET, Engenharia Agrícola, está de portas abertas. Agora, se Deus quiser, ano que vem, talvez a gente consiga voltar a se aproximar. Ia ser um prazer te receber novamente de forma presencial ou até mesmo fazendo outra live, né? Teve algumas perguntas que o pessoal mandou, infelizmente não vai dar tempo de responder. Mas quem sabe a gente não faz uma próxima live, né? E continue esse assunto. Tava tão legal a conversa. Fico à disposição. Só marcar aí, estão à disposição para isso, sem problema nenhum. Perfeito. Tá, então te agradecer. Eu já vou desligar aqui, vou agradecer para encerrar a live. Muito obrigado. E vou um abração então, tirar a todos. aqui o
tirar o senhor Luiz Gustavo. Bom, pessoal, essa foi a nossa live de hoje do PET. Queria agradecer a presença de todos, reforçar o convite a seguir a gente no Facebook, as nossas postagens aqui no Instagram, se inscrever no nosso canal do PET e acompanhar a gente no podcast lá no Spotify, que está muito legal o projeto. Tá? Semana que vem a gente volta com mais uma live. E muito obrigado a todos. Boa noite.